Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pela graça de Jesus Cristo, estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. Você já abençoou alguém hoje? Se ainda não, por que não compartilhar esse vídeo com alguém? Há sempre alguém precisando ouvir a palavra de Deus para gerar fé no coração das pessoas. Seja então um promotor da fé. Divulgue esse vídeo. A nossa leitura de hoje será em Levítico 11, 12 e 13. Vamos iniciar então? Levítico capítulo 11. Os animais puros e os impuros. Então disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão: orienta, pois, os filhos de Israel, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que podeis comer. Todo animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina são as seguintes espécies, das quais não podereis vos alimentar. Dentre aqueles que ruminam, ou mesmo que tem casco dividido, tereis, portanto, como impuro o camelo, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o coelho, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impura a lebre, porque, embora sendo ruminante, não tem o casco fendido. Tereis como impuro o porco, porque, apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocareis seu cadáver. E vós os tereis como impuros. Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas e vive na água dos mares e dos rios, podereis comer. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas e todos os seres viventes que nela se encontram, vós os tereis como imundos. Serão para vós imundos, não comereis sua carne de modo algum, e abominareis seus cadáveres. Tudo que vive na água, sem ter barbatanas e escamas, será para vós imundo. Dentre as aves, tereis por imundas, e não comereis delas, pois são impuras as seguintes: as águias, os urubus, as águias marinhas, os açores, os falcões, qualquer espécie de corvo, as corujas, as gaivotas, as avestruzes e qualquer espécie de gavião, os mochos, os corvos marinhos, as ibis, as gralhas, os pelicanos, os abutres, as cegonhas, as garças, as polpas e também qualquer espécie de morcego. É também impuro todo inseto que anda e que voa, mas podereis vos alimentar dos insetos que têm pernas, que saltam. Podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão com 4 pés, vós os tereis como imundos e proibidos a vossa alimentação. Contraireis a impureza deles. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente imundo até a tarde. Todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará impuro até o pôr do sol. Quanto aos animais que têm casco, porém não dividido, e que não ruminam, vós os considerareis impuros. Todo aquele que os tocar ficará imundo. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar seu cadáver ficará igualmente impuro até a tarde. E todo aquele que transportar seu cadáver deverá lavar as vestes e ficar impuro até o pôr do sol. Esses animais são considerados impuros para vós. Dentre os animais que se arrastam pelo chão, são os seguintes os que considerareis imundos: todas as espécies de ratos, toupeiras, lagartos grandes,
crocodilos, lagartos da areia, lagartos pintados, lagartixas, camaleões. Dentre todos os répteis, esses são aqueles que considerareis impuros. Todo aquele que os tocar, quando estiverem mortos, ficará imundo até o pôr do sol. Todo objeto sobre o qual cair um deles, estando morto, torna-se impuro. Todo utensílio de madeira, veste, couro, saco, enfim, qualquer utensílio, será imerso em água e ficará impuro até a tarde. Depois voltará a ficar puro. Toda vasilha de argila na qual for depositado ou cair um deles, ou ainda parte de seus corpos, deverá ser quebrada. Seu conteúdo tornou-se, portanto, absolutamente impuro. Todo alimento que se come será impuro, ainda que seja só umedecido com essa água, e toda bebida que se bebe, qualquer que seja, se tornará impura em contato com essa vasilha. Tudo aquilo sobre o qual for depositado ou cair um de seus cadáveres, ou mesmo parte de seus corpos, será considerado imundo. Forno e estufa serão destruídos, pois tornaram-se igualmente impuros e serão proibidos para vós. Mas, se cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água em grande quantidade, ela permanece pura. Entretanto, quem tocar no cadáver ficará também imundo. Se algum dos seus cadáveres cair sobre uma semente qualquer, permanecerá pura. Porém, se o grão foi umedecido com água e um dos seus cadáveres cair sobre ele, vós os tereis por impuro. Se morrer um dos animais que vos servem de alimento, quem tocar seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer da sua carne deverá lavar suas vestes e ficará imundo até a tarde. Quem transportar seu cadáver deverá lavar suas vestes e ficará também impuro até a tarde. É, portanto, proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. Tudo que se arrasta sobre o ventre, quer caminhe sobre patas, ou com o auxílio de muitos pés, enfim, todos os animais que se movem rente ao chão, vos são proibidos como alimentos, pois são imundos. Não vos torneis vós mesmos imundos, com todas essas espécies de répteis que andam de rasto. Não vos contamineis em contato com eles, e não sejais contaminados ao vos alimentardes deles. Porquanto eu sou o Yahvé, o vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais e das aves, de todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam sobre o pó da terra. Fareis, portanto, a devida separação entre o que é impuro e o que é puro, entre os animais que são próprios para servir de alimento e os que são impróprios. Levítico, capítulo 12. Purificação depois do parto. Falou o Senhor a Moisés e orientou-o: fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação,
e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Levítico capítulo 13. Procedimentos quanto às lepras. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar afetado o pelo tornou-se embranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Se a mancha sobre a pele for branca, mas a ferida não aparecer mais funda que a pele e sobre ela os pelos não estiverem esbranquiçados, o sacerdote ordenará o isolamento do enfermo por um período de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a pele afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, determinará a manutenção do isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o examinará outra vez. Se verificar que a enfermidade regrediu e não se espalhou pela pele, o sacerdote poderá proclamá-lo puro, pois trata-se apenas de uma espécie de tumor, sem maior gravidade. Então o enfermo deverá simplesmente lavar as roupas que estiver vestindo e o sacerdote o declarará limpo. Contudo, com o passar do tempo, se a mancha voltar a espalhar-se pela pele, então o enfermo deverá procurar novamente o sacerdote. Depois de o ter examinado e ter constatado o desenvolvimento do tumor sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro. Trata-se de lepra ou doença grave na pele. Quando alguém tiver uma doença contagiosa de pele, deve ser conduzida ao sacerdote. Este o examinará e, se observar sobre a pele uma espécie de tumor esbranquiçado e os pelos do lugar afetado tiverem se tornado brancos também, e houver uma ferida aberta no local, então é a evidência de um caso crônico de grave doença contagiosa na pele. Sendo assim, o sacerdote o proclamará impuro, não o isolará, pois que, sem dúvida, esse enfermo está impuro. Caso a doença se alastre a ponto de cobrir grande parte ou toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote observar. Este a examinará e, se constatar que a lepra ou doença similar tomou todo o corpo e a pele tornou-se branca, ele o proclamará puro. No entanto, quando surgir uma ferida aberta sobre a pele do doente, ele será declarado impuro. O sacerdote o examinará outra vez e, se encontrar uma ferida em carne viva, então anunciará que a pessoa está impura. Porquanto uma ferida que permanece aberta é sinal de lepra ou outra grave doença contagiosa. Se a ferida em carne viva retroceder e a pele começar a tornar-se branca, a pessoa retornará ao sacerdote. Este a examinará
e se a parte afetada tornou-se branca, a pessoa tornou-se pura novamente, e o sacerdote proclamará que está realmente purificada. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e no local surgir uma área inchada e branca, ou mesmo uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Este o examinará. Se verificar um aprofundamento visível da pele e embranquecimento dos pelos ao redor da ferida, o sacerdote o declarará impuro. É tipo de lepra que se manifesta na úlcera cutânea. Se ao examiná-lo o sacerdote não constatar pelos brancos nem aprofundamento da pele, mas um embranquecimento da enfermidade, então isolará o enfermo durante 7 dias. Ele será declarado impuro se a enfermidade se desenvolver sobre a pele. É um caso de lepra ou outra grave doença contagiosa. Contudo, se a mancha permanecer estacionária sem se estender, é cicatriz de úlcera ou de furúnculo. O sacerdote então poderá declarar essa pessoa pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar tornaram-se brancos e a ferida ficou mais funda que a pele, é lepra ou outra grave doença contagiosa, que se desenvolve quando provocada por queimadura. O sacerdote declarará essa pessoa impura. Porém, se o sacerdote notar que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda que a superfície da pele e sua cor é clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar em isolamento durante o período inicial de 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez, e se a mancha tiver se espalhado, então é lepra ou outra grave doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Entretanto, se a mancha permaneceu estacionária, sem se propagar na pele, mas pelo contrário, tornou-se pálida, nada mais é que um inchaço provocado por queimadura. O sacerdote então proclamará essa pessoa pura, pois é apenas uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma enfermidade de pele sobre o couro cabeludo ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou ainda mais funda que a pele, e se os cabelos ao redor estiverem amarelados e finos, declarará o enfermo impuro, pois se trata de tinha, isto é, um tipo de lepra da cabeça ou do queixo. Se ao examinar esse caso de tinha, constatar que não há depressão visível da pele, nem pelo amarelo e ralo, o sacerdote isolará por 7 dias o tinhoso. No 7º dia, examinará a enfermidade, e se constatar que a tinha não se desenvolveu, que o pelo nela não está amarelado, que não há depressão visível da pele, o enfermo rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os pelos que estão na parte afetada pela doença. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento por mais um período de 7 dias. No 7º dia, examinará novamente a enfermidade, e se constatar que não se desenvolveu sobre a pele da cabeça, que não há depressão visível da pele, o sacerdote proclamará o puro o enfermo, que deverá lavar as roupas que estiver vestindo, e assim estará purificado. Porém, se depois do ato de purificação a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará outra vez o enfermo. Se verificar que de fato a doença se espalhou pela cabeça, não é necessário que sejam encontrados cabelos amarelados. É o desenvolvimento da tinha sobre a pele, e o enfermo deverá ser considerado impuro. Contudo, se a tinha parece estacionária
e o pelo escuro voltou a crescer nela, é porque a enfermidade está curada. O enfermo está puro e o sacerdote o proclamará purificado. Se surgirem manchas sobre a pele de um homem ou de uma mulher, e se essas manchas forem esbranquiçadas, o sacerdote as examinará. Se verificar que essas manchas sobre a pele são de um branco pálido e sem brilho, trata-se apenas de algum tipo de eczema que se desenvolveu sobre a pele. O enfermo é considerado puro. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra ou outra grave doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se constatar na cabeça ou na fronte um tumor branco rosado ou avermelhado com a mesma aparência da lepra de pele, então o homem está leproso e, portanto, impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro, pois está enfermo de grave doença contagiosa sobre a pele da cabeça. Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro e, estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. Quando em uma veste feita de lã ou de linho aparecer mofo, ou num tecido de linho ou de lã, ou mesmo em um pedaço de couro, ou qualquer objeto feito de couro, surgir uma mancha esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deverá ser apresentado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, se observar que a enfermidade se desenvolveu sobre as roupas, o tecido, a coberta ou qualquer objeto feito de couro, é mesmo um tipo de lepra contagiosa. O objeto atacado tornou-se, portanto, impuro. Serão queimados a veste, o tecido, a coberta de lã ou de linho, o objeto de couro, qualquer que seja sobre o qual agarrou-se essa doença, pois que é um tipo de lepra contagiosa que, neste caso, deve ser destruída pelo fogo. Entretanto, se ao examinar o sacerdote verificar que a enfermidade não se desenvolveu sobre a veste, o tecido, a coberta ou sobre o objeto de couro, qualquer que seja, então determinará simplesmente que se lave o objeto atingido e o isolará pela 2ª vez, durante um período de 7 dias. Após haver lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará outra vez, e se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que tenha se espalhado, o objeto será considerado impuro. Tu o queimarás totalmente no fogo, quer esse mofo corrosivo tenha atingido um lado, quer o outro lado do objeto. Mas, se ao examinar o sacerdote verificar que após a lavagem a enfermidade ficou embaçada, então apenas rasgará aquela parte da roupa do couro ou do tecido. Contudo, se depois desse procedimento o mofo aparecer novamente sobre a veste, o tecido, a coberta ou o objeto de couro, qualquer que seja, é porque a enfermidade está ativa, e então queimarás no fogo aquilo que foi por ela atacado. A veste, o tecido, a coberta e qualquer objeto de couro do qual desapareceu a enfermidade após a lavagem, ficará puro depois de lavado, uma 2ª vez. Essa é a lei para o caso de lepra, na veste de lã ou de linho, no tecido, na coberta ou no objeto de couro.
qualquer que seja, quando se trata de declará-los puros ou impuros. A leitura de amanhã será em Levítico, capítulos 14, 15 e 16. Eu aguardo você amanhã para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.